Saudações, pessoal, tudo bom? Aqui vamos bem, com a graça do Criador, um dia de cada vez. Passando para passar mais um vídeo, mais uma mensagem, senti aqui no meu coração. Agora o cenário está um pouco diferente, mas ainda é aqui no quarto, só é um outro ponto. Aqui está uma prateleira, alguns livros, algumas coisas, algumas baguncinhas aqui de roupa, né? Quarto de rapaz, mas estamos aí. Primeiro, eu andei sumido um tempo porque eu tô, com a graça de Deus, estou tentando concluir a escrita da tese, está fluindo, mas tem dia que não. Algumas lutas, e aí eu venho aqui como uma forma de terapia para estar fluindo alguma coisa. Eu tô fazendo ano bíblico, que é a propósito de ler a Bíblia durante um ano, e aqui no finalzinho do livro de Juízes, Bíblia Sagrada, eu acabei lendo, né, a história de Sansão novamente. Eu achei interessante alguns pontos, e daí eu queria passar só para vocês como reflexão, como meditação, que eu senti no meu coração lendo essa história. Que, como vocês sabem, Sansão era um homem que tinha uma força extraordinária. Segundo as escrituras, o Criador transferiu essa força para ele, segundo a história, o relato da Bíblia. Mas assim como nós, como seres humanos, né, apesar de ter dons excelentes, também tem fraquezas. E aqui vai falar sobre, no livro de Juízes, que foram pessoas que exerceram governo sobre a nação de Israel, no capítulo 16, sobre a história dele em Gaza, já quando ele conhece Dalila, no capítulo 16, no versículo 4, eu vou ler o versículo 4 e depois eu vou passar a história corrida. Fala assim, que depois disto aconteceu que se afeiçoou de uma mulher do vale de Sorek, a qual se chamava Dalila. Ou seja, ele era uma pessoa consagrada ao Criador e acabou se afeiçoando para uma pessoa de outra nação, mas porque era um povo rival. Nada, né, problema nenhum se a história não decorresse da forma como os inimigos dele tentaram usar essa afeição que ele tinha por essa moça como fraqueza. Então disse os príncipes dos filisteus, estou lendo 5 agora, que ele disse a ela e disseram: persuade e vê em que consiste a sua grande força e como que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para subjugar, e daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Ou seja, a influência que ela tinha, a afeição que ela tinha por ele, os inimigos tentaram usar, né, para dissuadir, para destruir. A gente sabe o final, né, que ele vai, a força estava nos cabelos, mas assim, o que eu achei interessante foi ao longo da passagem a questão que ele não contou da primeira vez, mas ele sempre contava uma outra história. Mas o que eu achei interessante é que aos poucos ele ia soltando, na verdade, esse segredo dele. E aí a gente tem que ter cuidado com quem a gente acaba por tá tendo como companhia, né? Como as pessoas que a gente chama para o nosso ciclo próximo de amigos ou de pessoas confidentes, e também com o que a gente vai falando, porque às vezes Deus revela as coisas para a gente, mas a gente tem que ter cuidado com isso, e às vezes até como a gente trata isso. O exemplo de Sansão eu acho bem interessante, porque da primeira vez que a Dalila interrogou ele, né? Foram três vezes, pessoal, que a Bíblia aqui relata, né? Que ele ia dizendo, ele falou, a força dele estava nos cabelos, né? E aqui ele vai falar no 7 que ele disse que se amarrar com 7 tendões frescos, ele seria enfraquecido como um homem. Então, eram os cabelos, só que ele falou algo semelhante a fios, são tendões, né? E utilizar como cordas. Então, aqui quando eu li, eu já percebi que, por mais que ele não tenha falado, ele já foi dando pista. Então, a gente tem que ter cuidado com a persistência, às vezes, que as coisas elas acabam tomando as proporções que tomam na nossa vida, porque às vezes a tentação, a dificuldade, as lutas, elas não vêm para derrubar a gente de primeira, mas elas vêm de insistência, e se a gente não tomar cuidado, as coisas elas vão se encaminhando por uma forma que só Deus pela gente. Então, serve de alerta para vocês e para mim. Como eu falei, eu gravo isso aqui também como uma terapia. Então, aí fala, né, que ela tinha pessoas escondidas lá para atentar contra a vida dele, a segurança dele e tal, mas que não deu certo porque ele dissimulou algo. Mas, como eu falei aqui, que eu achei interessante quando eu li, que me chamou a atenção, foi porque ele já estava dando pista, que a força dele estava nos fios dos cabelos dele, mas aqui ele já disse que era algo semelhante a fios. E aqui na segunda tentativa, que está no versículo de 11, ele vai dizer para ela
quando ela interrogou ele pela segunda vez, que se amarrarem com cordas. Ou seja, na primeira ele falou que eram como tendões, que são, creio que sejam fios de carne, ou seja, o que estava querendo dizer, e agora ele já diz que são cordas, ou seja, já está mais próximo de cabelo. Então, ele ia ficar fraco se fizesse isso. Aí, de novo, Dalila, né, foi e armou para ele, e aí, quando acontecia essa situação, ela fingia que brincava com ele, mas já era testando ele, porque já tinha os inimigos já escondidos para tentar pegar ele. Mas aqui na segunda vez ele falou que eram cordas. E aí ele arrebentou as cordas quando ela disse que os filisteus estavam vindo, e novamente não foi dessa vez que ele perdeu a força dele, mas aí ele já se aproximou mais, porque na primeira vez ele falou que eram fios, tendões, né? Agora ele já disse que eram cordas, e a gente já está se aproximando do cabelo. E aqui na terceira vez ela declarou para ele que ela estava insatisfeita, e aí ele já disse, agora já chegou no cabelo dele, nessa terceira tentativa dela. Ela fala que ele não estava falando sério com ela, então ela disse que ele diz que se fizesse uma semelhante a algo, quando eu li eu entendi, é como se fosse pegar um tear, aquelas máquinas de tecer, e enrolasse o cabelo dele, as 7 tranças do cabelo dele, que ele fala, numa máquina, algo assim, pela tradução que eu fui entender, não sei como está na de vocês, mas, ou seja, já chegou no cabelo dele. Então a gente começou com tendão, depois passou para cordas, e agora ele já fala que está no cabelo dele. E aqui ela vai de novo armar a situação, e ele vai conseguir se libertar. Mas agora ele já está entregando onde é que está a força dele. Como eu falei, às vezes vem a luta, vem a tentação, as companhias que a gente acaba escolhendo vão direcionando a gente para um caminho que só pela misericórdia de Deus para a gente poder tá enfrentando. Então, finalmente, aqui vai falar que no versículo 16 vai ser interessante, é que infelizmente ele vai contar o segredo dele, que importunando ela todos os dias com as suas palavras, ou seja, além dessas 3 vezes que relata que já chegou perto, ela se apoderou-se da alma dele, uma impaciência de matar. Ou seja, ter cuidado com as emoções, com os sentimentos, porque às vezes a falta de paciência, a impaciência acaba tomando conta da nossa alma, do nosso emocional, do nosso ser, e isso acaba gerando sentimentos negativos. Tanto é que ele acabou por soltar aqui. E ele descobriu-lhe o coração, ele disse, ele falando já aqui no versículo 17, nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, uma pessoa que tinha um voto com Deus, não deveria cortar o cabelo, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, isso há de minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. E aí a gente já sabe como vai decorrer, que dessa vez ela vai armar novamente com os filisteus, que já tinham oferecido recompensa de dinheiro para ela, e dessa vez ela vai obter, eles vão obter, no caso, uma vitória temporária sobre Sansão. Eles vão raspar a cabeça dele, né? Mas como eu falei, má amizade, má companhia, falar demais e insistência dessa parte, diz a palavra que a gente deve se afastar da aparência do mal. E aí que eu vejo que ele não se afastou. E a gente, se não tomar cuidado, a gente acaba cometendo esses mesmos erros. É por isso que a Bíblia, ela sempre fala coisas diferentes com a gente. Eu achei interessante isso. Que primeiro ele falou que eram tendões, eram fios, né? Depois como cordas. Depois ele já falou que era para fazer como cordas no cabelo. E por fim aqui, né, ele já acaba contando que era cortar o cabelo dele, as tranças, os fios do cabelo dele. E mais, no fim, eu achei interessante a misericórdia do Criador, porque ele foi raspado a cabeça, cegado os olhos, aí obrigaram ele a trabalhar empurrando algo pesado, e depois foram fazer uma apresentação onde ele ia ser escarnecido. Mas aí ele pediu misericórdia do Criador por uma última vez para restabelecer a força dele. O cabelo já tinha crescido nesse tempo, mas o que eu achei interessante também foi a confiança nele, que ele pediu para o Criador que o cabelo voltasse a crescer, pediu ao Criador que ele voltasse até a força, como o cabelo tinha crescido. Mas a gente sabe que a força não vem só do cabelo, vem do Criador acima de tudo. Mas o que eu achei interessante aqui na história, pessoal, foi a confiança dele, que ele tinha errado, mas ele sabia com quem ele tinha que se apegar, que é o Criador. E
e ele teve confiança, que ele fala aqui que ele vai exercer força sobre umas pilastras, e aí ele vai acabar tendo vitória sobre os inimigos dele. Enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas vocês leiam a história, se vocês não leiam, releiam, enfim, vejam esses pontos que eu achei interessantes. Mas assim, ele pediu força para o Criador e ele foi lá com essa força que ele já acreditava que ele teria. Ele não duvidou, assim, agora eu tô com cabelo menor, eu tô cego, enfim. Então que a gente possa fazer isso, a gente, apesar da luta, das dificuldades, como eu falei, às vezes a gente passa por situações que a gente acaba caindo da graça de Deus para a desgraça, por alguma escolha negativa, ou por alguma coisa que a gente passa, mas que a gente possa ter força na fé nele e na gente, que os dons que ele deu, que a gente tem, que cada uma pessoa é especial, é iluminada. Sansão tinha força, mas cada um tem uma palavra boa, outro tem uma habilidade. Enfim, não existe da pessoa não ser capaz de nada. Todos nós fomos feitos em imagem e semelhança de ser supremo. Então, nós somos reflexo dele. De alguma forma, mesmo que distorcido, a gente ainda emana essa essência, esse reflexo. Então, cada um tem uma particularidade, tem uma habilidade que a gente possa estar refletindo isso e tendo fé nele, que apesar das escolhas que às vezes dificultam, mas a gente ainda pode estar buscando essa força para mostrar algo de bom que não vem da gente, muitas vezes vem dele. Eu falei dons e talentos, e essa camisa aqui, se alguém tiver com dúvida, eu contar um pouco essa história. Essa daqui, às vezes parece até sei que o pessoal acha que parece algum animal, uma centopeia, alguma coisa, mas deixa eu mostrar assim. Eu acho muito legal esse trabalho aqui, de um amigo, colega de trabalho. Eu não sei se a gente... É uma pessoa que eu admiro o trabalho dele, ele faz pós-graduação, doutorado, e isso daqui são microplantas estudado em laboratório e são publicadas em trabalhos científicos desse amigo. O nome dele é Fúvio Rubens. Se vocês pesquisarem na internet, talvez vocês vejam. Não sei se ele ainda está vendendo. Quem me deu foi uma amiga chamada Marília Caldas, que estava fazendo pós-graduação. Eu estou falando de talento porque, assim, fazer pesquisa é um talento que Deus dá, e saber desenhar mais ainda. E esse artista, ele transformou os trabalhos científicos dele, a produção dele de pegar e fazer ilustrações de plantas minúsculas que vem em laboratório, essas briófitas, essas coisas que o pessoal vê no muro às vezes, ou aquela manchinha verde, são plantas, tá, pessoal? Se vocês colocarem no microscópio, elas têm um formato assim, muitas das vezes irado. E aí ele pegou e além de transformar isso em trabalho publicado no mundo inteiro, já viajou assim para Jardim de Nova York, já tem conexão com o pesquisador do mundo inteiro, publica trabalho direto sobre essas plantas minúsculas. Ele transformou isso em arte. Ele criou uma marca, Amazon Imprint. Deixa eu ver se aparece aqui. Não sei se vai estar focando, tá. E daí eu ganhei essa camisa já faz antes da pandemia, foi de uma amiga minha que era da turma dele na época do mestrado, a Marília Caldas. Um abraço, obrigado, Marília. Assim, eu só queria falar isso porque Deus, como eu falei, eu estava falando de talentos, e Deus dá talentos para algumas pessoas, seja uma palavra amiga. Teve um dia que eu não estava muito legal, e aí eu olhei pro guarda-roupa assim, pensei assim, sei lá, fiquei assim, sentindo que alguma coisa estava diferente, tinha que mudar, e eu cheguei para trabalhar num lugar na instituição de pesquisa que eu fazia que eu atuava na época, e aí ela falou: olha, eu trouxe uma camisa aqui para ti que esse amigo está produzindo. E aí duas coisas eu achei fantástico, assim, tipo, ela ter me dado esse presente, essa camisa, que eu tenho muito apreço por isso, porque foi um presente assim de coração. Agradeço essa minha amiga chamada Marília, muito obrigado. E esse trabalho desse amigo, que eu vou ver se deu. Faz tempo, eu não sei se ainda tem essa marca, se ele ainda tá, mas assim, eu estou divulgando esse trabalho dele, achei irado, assim, entendeu? Porque é uma pessoa que tem um dom de desenhar, de fazer pesquisa, e está divulgando de outra forma, e eu acho assim uma coisa irada, não sei. Mas, como eu falei, cada um tem essas habilidades que creio que vem do Criador, seja desenhar, seja ser uma pessoa gentil, seja vir com uma palavra amiga, seja vir com uma palavra de sabedoria, e que a gente possa estar utilizando isso da melhor forma possível. Obrigado, pessoal, se você acompanhou esse vídeo até aqui. Eu andei sumido um tempo, como eu falei, eu estou buscando terminar, concluir a tese, está na luta, mas a gente está tendo vitória. E como eu falei,
amém, se seja para edificar a vida de alguém, mas já serve para mim transmitir algo de bom. Então fica aqui registrado, fiquem todos na paz, que o Eterno nos abençoe. Amém.